Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje, eu vou ensinar para vocês como que resolve uma equação do segundo grau completa. Vamos lá? Uma equação do segundo grau, na variável x, ela se apresenta da seguinte forma, na sua forma reduzida, tá bom? ax² mais bx mais c igual a zero. E aí, os coeficientes dessa equação, o a, o b e o c, eles pertencem ao conjunto dos números reais. E aí, lembrando que o a ele tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se o a for zero, vira uma equação do primeiro grau, tá bom? E aí, as equações do segundo grau, como nós já estudamos em outros vídeos, nós percebemos que ela possui duas raízes. E como que nós vamos calcular essas raízes quando ela for completa? Uma das fórmulas para achar essa raiz é essa daqui, ó. Menos b mais a raiz do coeficiente b² menos 4, que multiplica o a, que multiplica o c, dividido por 2 vezes o coeficiente a. E a outra raiz, nós vamos utilizar da seguinte fórmula. Menos b menos a raiz do b² menos 4, que multiplica a, que multiplica c, dividido por 2a. Por que essas duas tá parecendo tá igual, mas não tá igual? Veja aqui. Lembra que nas outras atividades, a gente, quando extraía a raiz, saía uma positiva e uma negativa? Aqui, mais a raiz, menos a raiz, tá bom? E aí, veja, perceba que dentro do nosso radicando, tanto da raiz 1 quanto para a raiz 2, olha, temos um termo semelhante aqui. Esse b² menos 4ac é o discriminante da equação, tá bom? E ele é representado por essa letra grega aqui, que nós chamamos de delta. Então, o delta é o b² menos 4ac. E aí, nós podemos dar uma reduzida aqui, ó, nessas duas fórmulas, juntar, dar uma agrupada boa aqui, para ficar melhor, né? Para você memorizar. Então, juntando essas duas fórmulas da melhor forma possível, ficará assim, ó. A raiz será menos b, mais ou menos, porque aqui uma positiva e uma negativa. A raiz do discriminante, que nós chamamos de delta. Então, ao invés de você escrever tudo isso, você pode escrever o símbolo, dividido por 2 vezes o coeficiente a, tá bom? Aí, durante a resolução, você calcula o delta e já coloca aqui dentro de uma vez, tá bom? E aí, pessoal, sobre esse delta aqui, nós temos 3 condições para ele. Ele pode assumir 3 condições, tá bom? E isso é muito importante você saber, porque aí na hora da resolução ele te ajuda a verificar algumas coisas. A primeira condição, ele pode ser maior que zero. Então, quando você estiver calculando e o seu delta der maior que zero, significa que você vai achar 2 raízes reais e diferentes. Então, essa equação terá 2 raízes. Se por um acaso você calcular e o delta der zero, significa que terá 2 raízes reais iguais. Como assim iguais? Já já você vai ver. E se o delta for menor que zero, ou seja, um número negativo, significa que esta equação não terá raízes reais, tá bom? Então, vamos aos exemplos para ficar mais fácil para você. O primeiro exemplo que eu coloquei aqui é o x² menos 5x mais 6 igual a zero. Então, você vai usar a fórmula de Bhaskara, que é o que eu apresentei agora há pouco, e se você quiser, calcula o delta separado para jogar aqui na nossa fórmula de Bhaskara, tá bom? Primeira coisa, nós vamos separar os nossos coeficientes, para ficar melhor para você, tá bom? Então, o coeficiente a aqui é o 1. Lembra que é quem acompanha o x².
O coeficiente b é quem acompanha o x, que aí vai ser o menos 5. E o c é o termo independente. Então, identificou os coeficientes, agora você pode substituir nas suas fórmulas. Então, vamos calcular primeiro o delta, que aí a gente já coloca aqui na fórmula de Bhaskara, tá bom? Então, usando aqui a fórmula do delta, ó, o b é ao quadrado, o b é menos 5, então coloca no parêntese e eleva ao quadrado. Menos 4, que é o da fórmula, o coeficiente a é 1 e o coeficiente c é 6. Menos 5 ao quadrado é 25 positivo. Menos vezes todos esses positivos, continuará menos. 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. 25 menos 24 é 1. Olha, o nosso delta deu maior que 1. Significa que esta equação terá duas raízes reais e diferentes. Então, agora, substituindo aqui na fórmula do Bhaskara, nós temos o menos da fórmula e o coeficiente b. Olha, o b é negativo. Então, você abre um parêntese e coloca aqui. Cuidado, tá bom? Muito cuidado com isso. Mais ou menos, a raiz do delta, quanto deu delta? 1. Então, a raiz de 1 dividido por 2 vezes o a, que o a é 1, tá bom? Melhorando isso aqui, ó, menos vezes menos vai dar mais. A raiz de 1 é 1, então mais ou menos 1. E 2 vezes 1, 2. Daqui, nós vamos encontrar as duas raízes. A primeira, nós vamos utilizar a soma, ó, 5 mais 1 dividido por 2. E a segunda raiz, que nós vamos chamar de x2, nós vamos usar a subtração, ó, 5 menos 1 dividido por 2, tá bom? Então, resolvendo aqui, ó, 5 mais 1, 6, dividido por 2, vai dar 3. Então, achamos a primeira raiz. A segunda, 5 menos 1, 4. Dividido por 2, 2. Então, já achamos a nossa segunda raiz. Então, a solução dessa equação é 2 e 3. Justamente, achamos duas raízes reais e diferentes, tá bom? Segundo exemplo, 7x ao quadrado mais 13x menos 2 igual a 0. Então, coloquei aqui a nossa formulazinha para vocês se localizarem enquanto vocês não memorizaram, tá bom? E aí, vamos separar aqui os coeficientes. O a é 7, o b é 13 e o c é menos 2. Calculando primeiro aqui o delta, nós vamos substituir aqui, o b é 13, então 13 ao quadrado, menos 4, que é o da fórmula, vamos multiplicar por a, que é 7, e multiplicar por c, que é menos 2. 13 ao quadrado é 169. Ó, esse menos vezes esse menos fica positivo. 4 vezes 7, 28. Vezes 2, 56. 169 mais 56, 225. Delta maior que zero, então, duas raízes reais e diferentes. Então, vamos calcular na fórmula de Bhaskara agora as raízes. Então, ó, menos que é da fórmula. Como o b é positivo, não precisa de parênteses. Então, menos o b, mais ou menos a raiz de 225, dividido por 2 vezes o coeficiente a, que é 7. Então, vamos melhorar isso aqui. Ó, menos 13, mais ou menos, a raiz de 225 é 15, tá bom? E 2 é 7, 14. Daqui sairá duas raízes. A primeira, que é a x1, vai ser menos 13 mais 15 dividido por 14. E a segunda raiz, nós vamos utilizar a subtração. Menos 13 com menos 15 dividido por 14. Aqui em cima, ó, menos 13 com mais 15 é mais 2, dividido por 14. Simplificando aqui, ó, por 2, ficará 1/7.
Então, já achamos a primeira raiz. A segunda aqui, ó, menos 13 com menos 15, menos 28. Dividido por 14, ó, 28 dividido por 14 é 2. Menos, que divide por mais, é menos. Então, a segunda raiz é menos 2. Então, tá aí. A solução é menos 2 e 1 sobre 7. Vamos para um terceiro exemplo. O terceiro exemplo é 9x ao quadrado menos 12x mais 4 igual a 0. Separando aqui, deixando a formulazinha no cantinho para você, vamos separar os coeficientes. O A é 9, o B é menos 12 e o C é 4. Jogando aqui, ó, substituindo na fórmula de Bhaskara, nós temos o B é menos 12 ao quadrado, menos 4, que é da fórmula, vezes o A, que é 9, vezes o C, que é 4. Então, ó, menos 12 ao quadrado é mais 144, tá? Negativo elevado a par é positivo. Menos 4 vezes 9, 36. 36 vezes 4, 144. Negativo, que é menos que multiplica os mais aqui, vai ficar menos, né? 144 menos 144 é 0. Então, se o delta der 0, não preocupa. É porque dará duas raízes, nós vamos achar duas raízes reais e iguais. Então, vamos usar aqui a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos a fórmula e o B é negativo, ó, de novo, por isso que eu coloquei no parêntese. Mais ou menos a raiz de delta vezes 2 vezes A. O A é 9. Melhorando aqui, ó, menos vezes menos, mais. 12 mais ou menos a raiz de 0 é 0. Dividido por 2 vezes 9, 18. Então, por aqui você já percebe que vai dar igual? Porque somar com 0 e subtrair com 0, você vai encontrar o mesmo resultado. Mas vamos fazer passo a passo. A primeira raiz, que é o x1, será 12 mais 0 sobre 18. E a segunda raiz, que vamos chamar de x2, será 12 menos 0 dividido por 18. Então, 12 mais 0, 12. Dividido por 18, você vai simplificar. Dá para simplificar por 6, né? 12 dividido por 6 é 2 e 18 dividido por 6 é 3. Então, a primeira raiz é 2/3. A segunda vai dar a mesma coisa, ó, porque 12 menos 0 é 12, sobre 18. Simplificou também por 6, vai dar 2/3. Então, por isso, toda vez que o seu delta der 0, você encontrará duas raízes iguais. Então, a solução é 2/3, tá bom? Então, não preocupa se der 0, pode continuar. O quarto exemplo ficou assim, ó. X ao quadrado menos 5x mais 8 igual a 0. Então, tá aqui as nossas formulazinhas no cantinho para você se localizar. E vamos separar aqui os nossos coeficientes. O A é 1, o B é menos 5 e o C é 8. Professor, eu preciso sempre ficar separando? Não. Se você já tem habilidade, se você tem facilidade, você pode já ir para a fórmula direto, tá bom? Mas como a gente está começando nossos estudos, então nós vamos separando para ficar melhor para você, ok? Então, substituindo aqui, ó, na fórmula do delta, nós temos que o B elevado ao quadrado, então, menos 5, menos 4, que multiplica o A, que multiplica o C, tá? O menos 5 ao quadrado dá 25 positivo. Lembre-se sempre disso. Negativo elevado a par é positivo. Menos 4 vezes 1, 4. Vezes 8, 32. Por que menos 32? Porque menos que multiplica mais vai ficar menos.
25 menos 32 é menos 7. Veja, o delta deu negativo. Quando você substituir aqui no Bhaskara, não existe raiz quadrada de número negativo. Nós já aprendemos isso, não tem isso no conjunto dos reais, tá bom? Então, quando o delta for negativo, nós vimos lá no primeiro slide que é uma das 3 condições do delta. Toda vez que ele der negativo, significa que a sua equação não tem raiz real, tá? Então, você não precisa continuar, tá bom? É só você colocar que a solução é um conjunto vazio, tá bom? Letra E. 5x² mais 3x mais 5 igual a 0. Separando os coeficientes, ó, temos que o A é 5, o B é 3 e o C é 5. Substituindo aqui na nossa fórmula do delta, nós temos B ao quadrado, que é 3 aqui ao quadrado, menos 4 da fórmula, que multiplica o A, que multiplica o C. 3 ao quadrado é 9. Menos 4 vezes 5 é 20. 20 vezes 5, 100. Então, deu menos 100. Porque menos que multiplica os positivos, continua negativo. Então, 9 menos 100 é menos 91. Não tem raiz quadrada de menos 91. Não tem isso no conjunto dos reais. Então, significa que a solução é um conjunto vazio. Então, se o delta deu negativo, não há necessidade de você substituir no Bhaskara. Mas muito cuidado. Sempre que o delta der negativo, volta e confere se a sua conta está certinha. Porque, às vezes, você erra o sinal aqui em cima e aí dá negativo, sendo que não era para dar, tá bom? Então, sempre dá uma conferida. Se está tudo certo, então beleza. É solução conjunto vazio, ok? E aí, o último exemplo de hoje, eu coloquei esse aqui para você, para a gente pensar juntos e você se acostumar com esse tipo de questão. Qual é o valor de m para que x² menos 3mx mais 9 seja igual a 0? E aí, essa equação tenha raízes iguais. Aí você pensa, misturou x com m, como que eu substituo isso agora na fórmula de Bhaskara? Primeira coisa, observe que ele falou que tenha raízes iguais. Quando ele falar sobre isso, você vai lembrar daquelas 3 condições do delta que nós falamos lá no primeiro slide. O delta tem 3 condições, né? Ele pode apresentar 3 condições. E quando é que ele tem 2 raízes iguais? Qual foi o delta, quanto foi o delta que deu quando a gente achou aquelas 2 raízes iguais? Foi quando ele deu 0. Então, para que ele tenha raízes iguais, o delta dessa equação tem que dar igual a 0, tá bom? Então, essa é uma condição, porque a partir disso, nós vamos montar o nosso cálculo. Primeiro, vamos separar aqui os nossos coeficientes. O A é 1, o B é menos 3m. Lembra que o B, ele acompanha o x. Então, tudo que não é x entra aqui no B. Então, por isso, menos 3m. E o C é 9. Se ele falou que o delta tem que ser igual a 0, você vai escrever a fórmula do delta e igualar a 0, ó, porque tem que ser igual a 0. Ok? Agora é só você substituir, ó. Quem que é o B? O menos 3m, então ele vai ser ao quadrado, ó, menos 3m ao quadrado. Menos 4 da fórmula, que multiplica o A, que é 1, que multiplica o C, que é 9, tá? Então, menos 3 ao quadrado vai dar 9 positivo. E m ao quadrado, m ao quadrado. Então, 9m ao quadrado, tá bom? Menos 4 vezes 1, 4 vezes 9, 36. Então, veja que, na hora que a gente substituiu, gerou uma outra equação do segundo grau. Não tem problema. Resolve de novo. Se precisar fazer delta de novo, faz de novo. Não tem problema, tá bom? Aqui, em específico, deu uma equação incompleta, que tem o A e o C.
E nós já praticamos isso nos outros exercícios, né? Nos outros vídeos. Que nós não precisa de delta para ele, né? A gente usa a extração da raiz. Então, primeiro, passa o 36 para o segundo membro, então ele vai positivo. Então, ficou 9m² é igual a 36. Esse 9 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, 36 dividido por 9 é 4. Então, ficou m² igual a 4. Agora, você vai extrair a raiz quadrada de 4. E aí, lembra, vai sair uma positiva e um negativo. Então, vai sair mais 2 e menos 2. Então, qual tem que ser o valor de m? Menos 2 ou mais 2. Então, aí a sua resolução da letra F. Então, veja que quando você montou o seu cálculo, gerou uma outra equação do segundo grau. Não tem problema, você resolve normalmente, tá ok? E aí, o que você achou? Fácil, difícil? Se você não entendeu, recapitula, assista o vídeo novamente, tenta assistir com bastante atenção. Já deixei um registro em PDF para você de tudo isso que eu apresentei, tá bom? Então, é só você olhar no grupo com a sua representante que o registro está lá. E aí, antes, para a gente terminar, eu quero propor uma atividade para você do nosso livro didático. Porque o exercício, ele faz parte do processo de aprendizagem. Você só consegue verificar se realmente você entendeu praticando, tá bom? Não tem como você aprender sem praticar, né? Só comigo falando. Então, eu quero que você tente fazer esses exercícios aqui. Se você for olhar na página 102 e 103, tem muito mais exercício do que esses aqui. Mas esses são que eu selecionei para fazer um vídeo, tá? Você fique à vontade, pode fazer todos. Mas no vídeo da correção, eu vou me concentrar nesses aqui, tá bom? O da página 102 será esses números, o 1, o 2, o 4, o 8, o 13 e o 14. E o da página 103, o 22 e o 23. Mas, se por um acaso você for fazer todos e tem dúvida em algum desses que eu não selecionei, então você pode mandar um recado para sua representante ou mandar um recado para mim em algum dos nossos canais que a gente costuma conversar, que eu acrescento a questão para você no vídeo da correção, tá bom? Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Então, nós nos vamos encontrar no nosso próximo vídeo da correção. Eu espero que você tenha compreendido, espero ter contribuído, colaborado aí para mais um pouquinho de conhecimento aí da sua jornada acadêmica. Então, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!